Então, vou dar um exemplo. Acabou um culto, contabilidade é feita por empresários que são voluntários. Em Alfa, a gente tinha um aluguel de 1,3 milhão. Começou com 160 mil. Quando eu aluguei a parte da direita, a gente vai para mais 50 mil metros quadrados, 600 mil de aluguel. Depois a gente aluga a outra parte, aí outra expansão, mais 700 mil de aluguel mensal. Eu não posso falar aqui por todas as igrejas, tá? Eu vou falar pelos que eu já liderei. O número de pastores sérios é infinitamente maior do que o número de pastores que não são. O número de igrejas saudáveis é infinitamente maior do que o número de igrejas que não são. O que acontece é que às vezes o erro de alguns se torna a vitrine do todo. E assim é em vários segmentos e setores. Quando alguém faz uma oferta, um dízimo, isso vai para uma contabilidade. Você tem relatório de tudo. Vou falar pelo menos do que eu sempre participei e liderei. Então a gente tem um conselho, você tem um conselho fiscal, você tem um conselho em algumas igrejas deliberativo. Então você tem pessoas que administram. Eu, por exemplo, nunca administrei. Eu nunca tive um aplicativo de nenhuma conta da igreja no meu celular. Eu nunca fiz um Pix pela igreja para nenhum fornecedor ou para ninguém. E eu sempre achei saudável manter essa separação para que isso me desse isenção. Então vou dar um exemplo. Acabou um culto, contabilidade é feita por empresários que são voluntários. Isso gera muita lisura no processo. Então vou dar um exemplo. Se o Ferri começar a congregar lá na igreja e ele quiser ser voluntário, se não tiver nada que desabone a conduta dele, ele vai ser um dos caras que vai estar participando da contagem, dos relatórios, pelo menos 3 pessoas fazendo isso junto, para que não tenha nenhum problema nesse sentido. Dá para ter problema, André? Dá, como em qualquer lugar, irmão. Ninguém casa para ser traído, mas tem pessoas que fazem juras de amor e fidelidade no altar e quebram na primeira oportunidade. Dá para ter problema? Dá, porque é gente. O problema é dado por gente. Eu acredito que a igreja de Jesus, ela é pura, ela é poderosa, mas o problema é que quem lidera ela até que Jesus volte são os homens. E a gente tem uma série de desafios e debilidades. Então, assim, no contexto geral, você tem uma contabilidade, você tem os relatórios, a gente presta contas para a Receita Federal, você tem que fazer a indicação disso em tudo. Quais são as principais linhas de custo assim, da igreja? É novas obras, é projetos? Depende da igreja. Eu vou dar um exemplo. Em Alfa, a gente tinha um aluguel de 1,3 milhão. Começou com 160 mil. Quando eu aluguei a parte da direita, a gente vai para mais 50 mil metros quadrados, 600 mil de aluguel. Depois a gente aluga a outra parte, aí outra expansão, mais 700 mil de aluguel mensal. Você tem uma folha a gente chegou a ter quase 400 funcionários, colaboradores e fornecedores, né, contratados indiretos. Mas por que isso, André? Porque passavam mais de 20 mil pessoas por semana. Porque você tinha quase 3 mil alunos no seminário teológico. Porque você tem 1.500 crianças no Kids. Então você tem 3 mil voluntários treinados. Então você tem centenas de pessoas servindo. Você imagina, você vai entrar num culto de domingo, você tem voluntários do estacionamento que vão te receber, da recepção, que vão te encaminhar para o lugar que você vai sentar, da intercessão, que estão orando antes do culto iniciar e oram até que ele finalize. Você tem consolidação, que vai abraçar quem teve a decisão por caminhar com Jesus. Você tem pastores, você tem líderes, você tem o time de louvor, você tem um backstage que é gigantesco. Você tem ação social, você tem aulas de batismo, curso de capacitação, curso para homens, curso para mulheres, curso para restauração de identidade, curso para cura emocional, auxílio, inclusive até em relação à gestão financeira, para famílias saberem lidar com finanças. Cara, a igreja, uma igreja saudável, ela é uma estrutura social extraordinária. Ela é um ecossistema que gera uma equidade entre os fiéis que é extraordinário. Talvez em nenhum outro lugar do mundo você tem um CEO de empresa sendo liderado pelo porteiro do prédio que a empresa dele fica, a não ser uma igreja. A igreja, ela proporciona isso, porque independente da tua jornada lá fora, é óbvio que existem exceções da forma de lidar e não vamos entrar nesse mérito, mas se você é novo na fé, você vai ser discipulado por alguém que é maduro na fé. E tanto faz o cargo que esse cara ocupa lá fora, quanto ele ganha, ou talvez até o nível que ele tem de estudo. Talvez intelectualmente ou academicamente esse cara tem uma história que é empobrecida, mas ele conhece os evangelhos, a palavra, ele tem experiências com Deus, ele tem lastro. Então a igreja, cara, eu acredito que a agência do céu na terra é um lugar de transformação, de impacto social, é um lugar de liberação de destinos. É inquestionável a forma como a igreja
salva vidas, ajuda pessoas. E se a gente quisesse tirar o sobrenatural da igreja, ainda assim seria um dos lugares de maior impacto social, e eu não tenho dúvida disso. A igreja faz o que o Estado não consegue fazer. A igreja faz o que a política não consegue fazer. A igreja entra em lugares que às vezes nem o Estado consegue entrar. Então, assim, eu sou suspeito para falar porque eu fui salvo pela mensagem do evangelho dentro de uma igreja, numa comunidade pobre, de um lugar completamente cercado pelo tráfico. Cara, eu me encontrei na igreja, eu conheci a minha esposa na igreja, eu crio meus filhos na igreja, eu carrego todos os testemunhos de pessoas que me ouviram a partir de uma pregação na igreja. Então eu amo a igreja, cara. Agora, cada igreja tem um tamanho. Tem igreja que tem um foco mais missional, a maior parte do investimento delas vai para missões. Tem uma igreja que tem um foco mais comunitário, ele quer ser relevante no bairro. Então, você tem pessoas com mercados solidários, você tem projetos sociais de impacto extraordinário, fundações de arte, de cultura. Tem igrejas que elas têm um impacto evangelístico maior, que é o meu caso. A minha veia, ela é muito mais evangelística. A gente fura muitas bolhas. Pessoas que não se imaginavam parando para ouvir uma pregação, elas começam a se sentir desejosas disso, e quando vai ver, elas começam a se encontrar na fé e começam a querer congregar e participar. Então, como o meu foco é muito evangelístico, a gente acaba tendo uma construção ministerial muito voltada ao espaço de culto. Então, quando as famílias vierem, como que a gente recebe? Quantas salas a gente tem do Kids? Como que a gente vai consolidar? Para que lugar a gente vai levar as pessoas que querem conhecer mais? O seminário bíblico, a escola bíblica. Então, eu acho que vai muito de igreja para igreja. As igrejas, elas são históricas. Você tem o movimento protestante como uma revolução que acontece a partir de uma matriz católica. A igreja primitiva começa a partir de Cristo, Atos 2, derramamento do Espírito, mover nos dons, sinais, maravilhas. A igreja é perseguida, você tem a perseguição de Nero, incendeiam uma parte da cidade, culpam os cristãos para que haja animosidade entre os cidadãos e os cristãos. Você tem então uma perseguição, se escondem, são crucificados, sacrificados, empalados, perseguidos, se escondem, cultuam de forma subterrânea, até que em algum momento a igreja começa a ter tanta força que a política começa a se abrir para ela. E aí você tem a fusão, talvez tenha sido o grande marco problemático da história da igreja, é a fusão entre o Império Romano e a Igreja Católica. Até então a gente tem uma igreja que é católica apostólica, ou seja, uma igreja de todos os povos a partir de um mover apostólico. Em algum momento ela se torna Igreja Católica Apostólica Romana. Então ela se torna a religião oficial de Roma.